Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Antes de te entregar todo o conteúdo, eu preciso pedir para que você já deixe o like nesse vídeo. Vai favorecer demais com que esse conteúdo seja entregue a outras pessoas. E claro, a tua inscrição no nosso canal vai nos ajudar demais a continuarmos crescendo. Ativa também o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que está rolando aqui. E claro, fica o nosso convite para que você conheça o Projeto Ouro, onde você vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, minhas operações de swing trade, operações em mercados futuros, além de uma plataforma de conteúdo exclusivo e também mentorias somente para os assinantes. Então, se quiser conhecer o Projeto Ouro, dá uma olhada no primeiro link que está fixado aqui na descrição. Vamos lá, a gente vai trazer aí para vocês 5 criptomoedas que, pelo menos eu acredito que podem entregar excelentes resultados visando aí os próximos 3 anos. A gente está trazendo essa perspectiva em cima desses projetos, fazendo algumas considerações bem importantes. Primeiro, a questão da utilidade barra necessidade, principalmente focando em Web3. Segundo ponto de vista que a gente acaba trazendo esses ativos para vocês, é de fato uma perspectiva sobre hoje, no cenário atual, se esses ativos, se o mercado continuar caindo, esses ativos conseguem até então sobreviver? Teria a possibilidade de uma retomada? Na minha visão, também sim. Vale a pena aportar agora nesses ativos para este exato momento, para a data da gravação desse conteúdo? O fato é que, neste exato momento, tudo indica que teremos uma queda mais forte. Inclusive, a oscilação que nós estamos tendo positiva para essa semana, depois aí de mais ou menos 2 semanas em queda, né, consecutivas, nos faz entender que, primeira coisa, poderemos estar fazendo um pequeno repique para fazer um mergulho ainda mais drástico dentro do mercado. Segunda perspectiva que nós enxergamos é que o cenário macroeconômico aponta para uma queda até 2023. Então temos ainda mais 4 meses de 2022 pela frente e ainda temos todo o ano de 2023. Grandes players do mercado já apontam a possibilidade de estourar uma super bolha financeira a nível mundial. Tá? Inclusive lá no nosso Instagram a gente vai fazer uma série de conteúdos em Reels, né, em vídeos curtos, falando justamente sobre essa super bolha mundial. Vale também você acompanhar as nossas transmissões que acontecem aí pelo período da manhã. E aí a gente trouxe alguns ativos considerando esses fatores. Vale dizer que você precisa estudar primeiro o ponto do mercado, se é interessante ou não. Eu esperaria, neste caso, um pouco mais de definição de fundo para poder reaportar ou aportar nesses protocolos. Bom, vamos começar então trazendo esses ativos que nós separamos para vocês hoje. E como eu já disse, a gente pensou numa correlação focando aí em um futuro de pelo menos 3 anos em cima desses projetos. Bom, quando a gente fala em estrutura Web3, eu gosto muito da infraestrutura do Ethereum. É a maior rede de contratos inteligentes que nós temos no mercado. Contudo, a Ethereum ela tem um problema muito forte que é de centralização. Essa centralização sofrida pela Ethereum quer dizer que a Ethereum não presta? Eu seria hipócrita se eu dissesse que a Ethereum não presta. É lógico que não. O problema da centralização da Ethereum é que existem algumas grandes piscinas que estão concentradas uma boa parte das criptomoedas. E entenda que na validação do Proof of Stake, né, se você tem muitos tokens, muitas criptomoedas dentro de uma única piscina, você está, querendo ou não, abre aspas, exposto a quem está dominando aquele pool, né? Então, temos um fator importante para se considerar dentro do Ethereum, que é a centralização. Quando a gente pensa em outras infraestruturas focadas em Web3, precisamos também considerar o fator descentralização e saber se a comunidade está de fato gerindo bem esse projeto. E por isso nós trazemos esse primeiro ativo para vocês, a estrutura da Cosmos, ou a infraestrutura da Cosmos Network. Para quem não entende, a Cosmos ela tem um modelo de funcionamento, abre aspas, parecido com o da Polkadot. A Polkadot, entre aspas, consegue deixar algumas brechas ou não tem certas coisas que a Cosmos consegue trazer e a Cosmos não tem certas coisas que a Polkadot consegue fazer. Então, apesar de serem infraestruturas parecidas, elas meio que se complementam, tá? E aí
é literalmente, né, a internet das blockchains. É uma estrutura muito parecida realmente com a da Polkadot, né, um ecossistema que consegue fazer a junção de vários aplicativos descentralizados e também de outras redes. Continuo acreditando que será, assim como a própria Polkadot, um projeto excelente se considerarmos o futuro de uma navegação descentralizada. Aí temos aí um total de mais de 262 aplicativos e serviços e um total de 62 bilhões de dólares em ativos sob gestão da estrutura da Cosmos Network, tá? Realmente, a minha visão é que esse projeto ainda tem muito, tá, o que entregar para o mercado. Se a gente vir aqui analisar o fator tempo, é uma infraestrutura que acaba entrando ali no mercado no começo de 2019, então ainda é um ativo muito novo, tá? Tem aí aproximadamente 3 anos, né? Então tem muita coisa ainda que entregar. Um ativo que saiu ali próximo da região de 5 dólares, chegou a bater um topo histórico de quase 45 dólares. Hoje está custando aí uma média de 13 dólares, então está em um fator de preço interessante, cerca de 3 bilhões,700 milhões no market cap. Tem, na minha visão, ainda muito o que crescer, tá? Mas se considerarmos uma perspectiva de longo prazo para um projeto como esse, acredito que no mínimo, é uma infraestrutura que deve passar ali de cerca de 40 bilhões até 2025. Então, se considerarmos hoje o que nós temos no circulante da Atom, né, o que temos de Atom no circulante, 286 milhões, e considerarmos aí, óbvio, 40 bilhões no market cap, né, vamos fazer aqui então o cálculo para que a gente possa chegar a uma possível previsão de preço em cima de um ativo como esse. 40 bilhões de dólares dividindo aí, vou botar, arredondar para 287 milhões, tá? Para a gente ter um número aqui mais concreto. É um projeto que chegaria ali a aproximadamente 139 dólares, fazendo mais do que 10 vezes sobre o seu próprio preço. Vale lembrar que dentro da infraestrutura da Cosmos existem outros protocolos que estão correlacionados, que são também muito, tá? Mas muito interessantes. Alguns protocolos que eu diria que vale a pena você estudar. Evmos, tá? Coloca aí a Evmos no seu radar, porque é uma rede que, na minha visão, vai, ou pelo menos tem um certo potencial, só que cuidado, tá, com ela, por causa do cenário atual do mercado. Outra, a Osmose, a Juno e, é claro, a Secret. Eu diria para vocês darem uma estudada em cima desses protocolos, porque são protocolos que, na minha visão, podem entregar um bom resultado. Um outro protocolo interessante, Rede Akash, a IOZ também traz um projeto muito bom. Contudo, né, elas ainda não têm, abre aspas, a mesma significância, por exemplo, do que algumas parachains dentro da Polkadot. Então, esperaria um pouquinho mais de definição do mercado para pensar em aportar nos ativos que estão correlacionados à infraestrutura, tá, da Cosmos. Porém, tem muito ainda o que crescer esse modelo, né, de navegação descentralizada, esse modelo de infraestrutura que a gente chama de blockchain de camada zero. Bom, partindo então já para o nosso segundo protocolo de hoje, e aí é um protocolo que a gente já falou algumas vezes aqui no canal. Para quem costuma acompanhar o nosso conteúdo, sabe que, abre aspas, né, eu gosto desse projeto, mas vale dizer, trazer pelo menos algumas perspectivas mais importantes antes de você até mesmo sair considerando uma entrada em um ativo como esse, que é o seguinte: turma, qualquer movimento do mercado a partir deste momento, né, qualquer movimento que nós tivermos agora do mercado, pode jogar qualquer tipo de altcoin muito forte para baixo. A gente pode ter, e alguns especialistas ou alguns analistas indicam o seguinte: para o cenário em que a Ethereum está inserida, possivelmente ela seria o freio de uma queda mais agressiva dentro do mercado. Alguns analistas apontam que índices como SP500 e Nasdaq devem ainda entregar 50% de desvalorização no ano 2022. Eles já entregaram aí aproximadamente 25%. E lembrando que se esses índices caírem mais 25%, o chão não é o limite para o mercado cripto. A gente vai fazer, né, quedas de formas mais agressivas dentro do mercado, e essas quedas mais agressivas, obviamente, nos colocam em um cenário
vamos abrir aqui uma aspas, extremamente delicado, tá? Então, partindo aí para o nosso segundo projeto, falei aqui que não iria falar sobre a Polkadot, mas um projeto que eu acho muito interessante, está ligado diretamente à infraestrutura da Polkadot, é a infraestrutura da Kusama. Para que você possa entender, a Kusama é uma rede co-irmã da Polkadot. Entenda também o seguinte, quando existe uma construção em Polkadot, os desenvolvedores fazem também um projeto para a Kusama. No projeto da Kusama, os desenvolvedores podem arriscar muito mais, podem, digamos que, se expor a um risco maior do que aquilo que eles estão construindo em Polkadot. Acho isso até interessante. Recentemente, a gente teve um problema com o Akala Dollar, que é a stablecoin gerada por Akala. E o Akala Dollar dentro da rede Akala, que roda Kusama, que roda Polkadot, perdeu a sua paridade com o dólar, acabou sofrendo aí um depeg, né, uma quebra de peg muito forte, chegou inclusive a ir abaixo de 1 centavo, conseguiu recuperar. Isso aí foi por conta de uma exploração onde foram mintados, cunhados, criados novos tokens de uma forma completamente desproporcional para o valor. E aí temos um outro perfil dentro da Akala que se chama Karura, e esse Karura, em vez de rodar Polkadot, roda, por exemplo, Kusama, hoje valendo aí, por exemplo, uns 41 centavos. O projeto é muito bom, só que o market cap dele é muito menor se comparado, por exemplo, ao da Akala. Porém, temos aí o Akala Dollar que roda Karura. E olha só, o interessante é que o PEG não foi quebrado dentro do Akala Dollar da Karura. Isso nos faz entender que, voltando, né, para a perspectiva da Kusama, a Kusama ela pode ser um excelente norteador de ativos paralelos que estão rodando o Polkadot, que podem também, abre aspas, receber um aporte financeiro gigantesco. Então um ativo desse de 400 milhões e agora sendo até muito, mas muito otimista, acredito que ele pode chegar facilmente aí em pelo menos 4 bilhões, isso se a infraestrutura da Polkadot crescer no próximo ciclo. Eu realmente acredito muito no crescimento da infraestrutura da Polkadot, então um ativo que tem o potencial aí para sair de 48 dólares para bater, por exemplo, aproximadamente 5 bilhões no market cap, fazendo com que esse ativo pudesse multiplicar o seu market cap e chegar ali a aproximadamente 500 dólares, seria algo excelente. Mas quando a gente olha aqui para o longo prazo do ativo, né, o topo histórico dela é de 600 dólares. E eu particularmente acredito que a Kusama, ou na verdade a criptomoeda KSM, tem muito potencial para superar o seu próprio market cap, seu próprio topo histórico. Então, visando ali 2025, sendo ali sendo até otimista, né, acredito que ela pode chegar pelo menos a 500 dólares, mas o potencial que ela tem é em um pouquíssimo tempo, né, se a gente considerar aí pelo menos algo abaixo de 2026 ou até aproximadamente 2026, quando a gente deve ter um pouco mais de definição sobre aquilo que será o modelo ou os modelos de navegação descentralizada, provavelmente teremos aí aplicativos já rodando blockchain dentro dos nossos smartphones. Possivelmente a gente verá infraestruturas como Kusama, Polkadot ou a Cosmos rodando com bilhões de dólares assegurado em seus market caps. Então, se a gente for trazer aí uma perspectiva para a Kusama facilmente, caso a Polkadot continue a sua expansão, deve passar ali dos 10 bilhões de dólares. Então, se esse ativo passa ali, por exemplo, de 10 bilhões de dólares hoje, teríamos um projeto que valeria mais de 850 dólares. Então, entenda que ainda há muita água para passar por debaixo dessa ponte, mas quando essa água começar a passar e do mesmo jeito que o bear market vem, também o bull market, né, o ciclo de alta também chega. E eu acredito que seria um excelente projeto que vai entregar muito resultado. E como a gente está falando em navegação descentralizada, a gente normalmente olha para contratos inteligentes e pensamos na melhor blockchain que nós temos para o mercado de contratos inteligentes, que se chama Ethereum. Mas quando a gente olha para o Ethereum, a gente tem hoje dentro do mercado já uma outra rede que é a Ethereum já Proof of Stake, com tudo aquilo que a Ethereum não entrega, que é escalabilidade, baixas taxas de transação e inclusive já um staking implementado na sua rede, que eu particularmente acho excelente, que se chama Near Protocol. Near Protocol para mim é uma Ethereum já muito completa. Qual é o problema, o desafio da Near? A Near
tem um grande desafio, que é uma rede muito nova, ela não conseguiu ainda se provar no fator tempo. O próprio Ethereum ainda não conseguiu se provar, né? Quando a gente olha aí para o tempo inteiro, esse ativo foi lançado ali em outubro de 2020 dentro do mercado. O Ethereum está aí desde 2014, 2015, 2014, isso mesmo. Desde 2014 dentro do mercado, então perceba, a Near é literalmente aí um embrião ainda, tá? Contudo, ela é uma rede sim, hoje melhor inclusive do que a própria Ethereum, só que o ecossistema ainda não é tão robusto como o da Ethereum. Mas perceba o seguinte, vamos carregar aqui o ecossistema da Near para que você possa entender um pouquinho sobre o projeto da Near. E já existe uma implementação muito forte, tá, dentro da rede, mais de 200 milhões de transações realizadas em Near, isso é muito top, tá? Um total aí de quase 19 milhões de contas logadas ao protocolo. Então, entenda que, apesar de ser uma rede muito nova, o crescimento dela, inclusive, está sendo mais exponencial se compararmos com uma proporção para o Ethereum. Bom, temos um ecossistema que está ligado a duas redes também que são como se fossem catalisadores. Pensem ali na Polygon, por exemplo. A Aurora, o ecossistema da Aurora e também o ecossistema da Octopus. Recentemente foi tentar se explorar o ecossistema da Aurora e o cara que foi tentar, o hacker que foi tentar explorar o ecossistema, acabou sendo barrado e perdendo no ataque aí aproximadamente 5 etéreos e meio. Isso nos faz entender que a rede já está, inclusive as catalisadoras de Near já estão consolidadas e conseguem se defender muito bem, tá? Então, isso me faz ter uma perspectiva realmente de futuro muito importante. Aí mais de 790 projetos interligados ao ecossistema, tanto da Aurora quanto da Near, que faz complementar o ecossistema do todo, que é o da Near Protocol, tá? Então, visando realmente o longo prazo, acredito que é um ativo que deve entregar muito retorno. Para ali aproximadamente 2025, é um projeto que deve superar aí a marca dos $100, né? Cerca de 778 milhões de tokens de criptomoedas no circulante, podendo chegar a um hard cap de 1 bilhão de criptomoedas no supply total em circulação. Para ela superar os $100, precisaria de aproximadamente 78 bilhões de dólares no seu valor de mercado. Acredito que ela deve superar isso, inclusive deve ir muito mais além se pensarmos nessa infraestrutura. Esse quarto protocolo que nós vamos falar aqui é um protocolo que algumas pessoas acreditam muito na possibilidade dele de hype por conta da Copa do Mundo. E eu diria, esqueça a Copa do Mundo se você for pensar nesse projeto. Contudo, ele sim pode entregar resultado, mas de todos os projetos que nós estamos trazendo aqui hoje, o projeto talvez mais arriscado. Porém, se ele vier a entregar resultado, ele deve entregar muita coisa interessante. Por quê? Chilis, né, ou a criptomoeda CHZ, ela vai passar por uma atualização. Na verdade, ela está migrando para uma atualização bem interessante, assim como chamavam de Ethereum 2.0, a Chilis 2.0 vem com uma série de implementações que pode dar muito mais utilidade ao token, a criptomoeda CHZ. Topo histórico desse ativo é de 80 centavos, então perceba, não é um ativo que realizou-se comparado ao topo histórico, nem tanto assim. Esse supply dela, né, não é um supply tão difícil, né, digamos que de ser batido para chegar a $1. Ela tem 6 bilhões de tokens no circulante e aproximadamente 1 bilhão e 159 milhões no market cap. Ela vai implementar o staking na rede. Com a implementação do staking, vai ser muito mais atraente, né, você tirar o ativo de circulação. Então isso vai gerar uma deflação ou pelo menos uma redução de supply nos tokens que nós temos no circulante. Isso pode entregar, inclusive, um resultado até mais rápido. A Chilis é um ativo centralizado e talvez essa aí seja o meu maior ponto de incógnita com essa rede, né? Porque realmente tem uma companhia por trás, que é a Socios.com. Contudo, essa atualização ou essa migração que a Chilis está promovendo, tá, em sua rede, tá, pode realmente trazer algumas perspectivas bem interessantes. E hoje, custando aí aproximadamente 20 centavos, acredito que seria um ativo que tem potencial aí para entregar pelo menos 1000% de valorização, né, e chegar a bater ali
cerca ali de $2, né, no seu valor por token. Isso considerando, claro, se ela entregar todas as implementações, né, no seu protocolo. É o protocolo que você deveria ter um pouquinho mais de cuidado, né, se olhar para o paralelo ou para pelo menos uma perspectiva visando realmente um prazo um pouco maior, tá? Porque precisa de fato entregar essa atualização, que é a Tilis entregando a atualização, essa atualização sendo realmente atraente, a gente vai ver, né, um hype bem importante em cima de Tilis ou CHZ. E a rede que a gente vai falar agora, algumas pessoas, quando eu postei até um post no Instagram falando sobre algumas moedas com a projeção de preço lá, uma pessoa disse, eu não compro essa moeda nem a pau. Eu acredito que quando alguém fala mal sobre essa rede, é porque provavelmente está surfando onda de informação de outras pessoas, ou porque comprou em topo e agora está sofrendo com a queda dela, porque comprou por hype e não por entender fundamentos. Mas se você parar para entender como funciona toda essa rede, você diria assim, caraca, é uma rede que tem muito ainda também que entregar para o mercado, principalmente se ela entregar a atualização que está prestes a sair agora no decorrer do mês de setembro, que se chama o Vazio Hard Fork, né? A atualização que vai trazer aí escalabilidade para a rede Cardano. Temos a criptomoeda que está valendo aí 48 centavos, né, com 16,3 bilhões de dólares no seu market cap e 34 bilhões de dólares no circulante. Na minha visão, é um projeto que voltará sim a bater seu próprio topo histórico, que está ali na casa dos $3, uma projeção para aproximadamente 2025. Na minha visão, é um projeto que tem potencial ali para passar de 5 a 6 dólares, tá? E realmente continuar crescendo. Por quê? Gente, explora aí o ecossistema da Cardano, entenda o que é realmente Vazio Hard Fork, essa atualização que está sendo trazida para a Cardano provavelmente vai tornar ela mais atraente do que o Ethereum. Precisamos só ver a questão de construção sobre Cardano. Por quê? Cardano ela tem um modelo de construção um pouco diferente do Ethereum. Contudo, por exemplo, Cardano, Kusama, Polkadot, Kusama e Polkadot é em teoria a mesma coisa, e Ethereum são desenvolvidas por basicamente a mesma equipe que iniciou o mesmo projeto Ethereum, tá? Então, entenda, qual é o maior desafio de uma rede nova, de uma rede nova crescer? É se ela tem facilidade de implementação, facilidade de construção. Muitas vezes, eu antes de entrar em uma rede nova para pensar se eu vou aportar nela ou não, é estudar se ela tem, por exemplo, uma utilização de um EVM, ou um WASM, ou um XCM, que são tecnologias que permitem a chegada de desenvolvedores que já estão no mercado com os projetos que eles já têm em cima dessa tecnologia, porque eles não vão precisar aprender uma nova linguagem de programação para criar tudo do zero, tá? Então, quando a gente olha para Cardano e com essa atualização que está prestes a ser entregue, temos uma perspectiva que poderemos enxergar excelentes resultados caso a implementação do Vazio Hard Fork seja realmente bem sucedida. Provavelmente teremos aí uma rede muito mais escalável e muito mais interessante no sentido de construção. Lembrando que nós já temos dentro da Cardano um ecossistema gigantesco, um ecossistema muito robusto, tá? Inclusive, se você não sabe como, depois eu indico, você vem aí no pai dos burros da atualidade, que é o Google, ecossistema da Cardano, ou Cardano Ecosystem, enfim, como você achar melhor. Nesse primeiro site aqui, ó, cardanocube.io, você vai ser direcionado aqui para uma página onde você vai encontrar hoje o ecossistema Cardano completo. E é sim, por natureza já, um ecossistema bem robusto, tá? Então acredito que esses 5 projetos podem entregar excelentes retornos a médio prazo. Lembrando que trouxemos hoje aqui ativos que já estão mais consolidados dentro do mercado. A gente vai trazer aí nas próximas transmissões para vocês ativos que vão te expor a um risco muito maior, porém com a possibilidade de retorno ainda muito mais interessante, tá bom? Então fica aí as nossas perspectivas. Agora a gente vai começar a analisar as criptomoedas que vocês forem mandando aí através dos comentários.
Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, então vê aí se você já deixou o like, se já está inscrito aqui no canal. Bom, se ficou alguma dúvida, manda através dos comentários, ou se tiver algum projeto que você queira que a gente analise, deixa aqui também através dos comentários. Se tiver alguma dúvida mais específica, segue a gente lá no Instagram, no @FelipeRochaTV. A gente sempre abre uma caixinha de perguntas para tirar dúvida de todo mundo por lá. E neste exato momento está aparecendo aqui sugestões de vídeo para que você possa continuar se aprofundando no nosso conteúdo. No fundo do coração eu espero que Papai do Céu te abençoe muito e te ajude demais a multiplicar os teus investimentos, os teus patrimônios, os teus bitcoins. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.